Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a este canal, que agora conta com um clube de membros, a partir do que você pode contribuir com o meu trabalho, gerando para este canal uma maior independência jornalística, um fortalecimento para que este canal ajude você, meus amigos e amigas, torcedores e torcedoras, a cada vez mais ver o jogo a partir daquilo que acontece dentro de campo. E nesse sentido, tornando você muito mais independente de muitos jornalistas, comentaristas esportivos que não fazem um trabalho tão bom no sentido de aperfeiçoar o seu olhar para o que acontece dentro de campo. Aqui é um canal que vai ser sempre independente, mas vai ter sempre o respeito pelo seu clube, ainda que esse respeito não signifique, por exemplo, não criticar seu dirigente quando necessário for, não criticar seu técnico quando necessário for, ou mesmo um ou outro dos jogadores da sua equipe, mas sempre com independência, com serenidade também e com perfil bastante crítico nos comentários. Bom, vamos lá. Neste vídeo vamos falar sobre o Flamengo, especificamente sobre um técnico para o lugar do Rogério Ceni. Sim, é isso mesmo, um novo técnico para o Flamengo no lugar do Rogério Ceni, mas o cara foi campeão agora. Como é que vai mandar o cara embora agora? Tem de mandar agora e não depois do sucesso no Campeonato Carioca, em que a equipe não vai jogar tão bem assim, mas vai vencer, ou mesmo no insucesso absurdo no Carioca, em que a equipe sequer consiga o título. Aí depois mandar embora depois vai ficar muito complicado, porque não vai dar tempo para treinar. Mas aqueles que defendem o Ceni, geralmente, provavelmente vão falar o seguinte: mas o cara chegou numa situação difícil, é verdade. O cara não teve muito tempo para fazer as suas ideias acontecerem, é verdade, mais ou menos. O cara chegou numa situação de muita pressão também, é verdade. Mas quando a gente olha para dentro do campo, a gente consegue ver se esse trabalho foi bom ou não. E importa menos o título nesse caso, por quê? Porque o Flamengo tinha uma equipe para ganhar mesmo o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo elenco que tem, pela folha de pagamento que tem, pelos investimentos que tem, precisava mesmo e devia mesmo ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Até mesmo porque esse campeonato foi aquele tipo de torneio que parece que muita gente não queria ganhar mesmo, né? Vacilaram até o último momento. Inclusive, na última rodada, a gente teve vacilo de um time que poderia ganhar e ficar com o título. O Internacional, né? Ajudando muito o Flamengo nesse caso. E o Flamengo também, delegando, né, na verdade, para um outro jogo, e de certa forma para o Corinthians indiretamente, parte da conquista do seu título. Apenas parte. Por quê? Porque é claro que o Flamengo teve méritos, ainda que não tenha vencido o último jogo da rodada. O Flamengo construiu essa campanha, né, através de todas as rodadas do Brasileirão, inclusive em jogo, né, decisivo anterior contra o próprio Inter, em que o Flamengo venceu. Então é claro que foi o Flamengo responsável por esse título, né? Mas um pouco disso fica muito por conta dos acontecimentos da última rodada. E nos últimos acontecimentos da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não conseguiu vencer. Foi aquele título, aquele caneco em que o torcedor ficou sofrendo até o final e não precisava. Sofreu demais até o final e não precisava sofrer. E grande parte disso também se deve ao comando do banco de reservas do Mengão. O Ceni é técnico hoje para ser o comandante do banco de reservas do Flamengo? Você de fato acredita nisso? Não seria interessante fazer a mudança agora? Não seria interessante buscar um treinador com mais força, inclusive mental, para segurar essa situação difícil agora, essa grande equipe, esse grande elenco, um elenco grande, muito bom, com jogadores de muita personalidade e elenco que requer, por tudo isso que eu citei, um técnico capaz de se impor em relação aos jogadores quando necessário for. Um técnico que, quando manda um jogador para o banco de reservas, não vai lá tentar falar com ele, né? Porque se não dá satisfação com ele, não conversar com ele, não ficar tudo bem com ele na hora que ele sai, é muito provável que o técnico vai ter problema no elenco. Então é necessário que um Jorge Jesus, que tão pouco se lixava para o que o jogador pensava na hora de sair ou não da equipe, um Jorge Jesus precisa chegar ao Flamengo de certa forma. Mas não propriamente o Jorge Jesus. Eu acho que essa receita, ela já não funciona tanto. Acho que essa receita, gente, ela pode decepcionar, inclusive. É melhor que o torcedor do Flamengo mantenha, inclusive, com o Jorge Jesus, a memória de um 2019 perfeito, em que tudo funcionou, inclusive o comando do banco de reservas do Mengão. E o mais importante é buscar alguém que possa ser capaz de fazer um trabalho parecido.
Porque a grandeza de um clube está também em encontrar outros profissionais que consigam fazer trabalhos parecidos. E não sempre ir atrás da mesma receita que deu certo em algum momento, gente. Isso é uma visão muito pequena, muito cega, né, do mercado, dos grandes profissionais que existem no mercado. O Ceni é um bom técnico, a meu ver, tem de tudo para ser o melhor técnico do futebol brasileiro em pouco tempo. Mas hoje ele não serve para o Flamengo. O último jogo, inclusive, prova isso. Em vários momentos, ele sentiu a pressão, e sentiu a pressão, inclusive, quando ele materializou essa pressão em falas do tipo: Gabigol e Pedro não podem jogar juntos. Um cara que tem a inteligência dele jamais falaria isso se não estivesse sentindo a pressão no Flamengo. Pense, você torcedor do Flamengo, você torcedora do Flamengo, pense em 2019. Quando foi em 2019 que o Jorge Jesus deu a entender que estava sofrendo pressão no Flamengo? Nenhuma vez. Se você lembrar, eu vou ficar surpreso, porque eu particularmente não lembro disso. Eu não vi uma situação como essa. Então o Flamengo precisa de um técnico que não sinta um ambiente, que não tenha dificuldade, por exemplo, de empoderar jogador, de mudar as características de alguns jogadores quando necessário for. Porque quando você chega, por exemplo, no jogador do Fortaleza e consegue fazer com que ele acredite mais no seu futebol, é uma coisa. Quando você chega para o Gabigol e fala para ele: olha, você pode jogar, por exemplo, arrancando a partir do círculo central. Como é que você vai fazer o Gabigol acreditar nisso? Vai imaginar que essa situação seja real. Como é que você vai imaginar que o Gabigol acredite nisso? O cara tem que ser muito bom. O cara pode, às vezes, o argumento nem precisa ser tão forte, mas a forma como o cara chega no jogador faz com que o jogador já aceite aquilo que o técnico está falando para ele. O Rogério Ceni, pense bem você, torcedor e torcedora do Flamengo. É capaz de fazer isso? Se não for, então o Flamengo precisa de um técnico. E é por causa disso que eu acho que precisa mesmo e tem que buscar agora. Mas quais são os nomes do mercado que poderiam ajudar o Flamengo neste momento, que poderiam chegar para mudar as coisas no Flamengo? Olha só, vamos pensar o seguinte: qual é o modelo de jogo? Vai ser esse modelo mesmo extremamente propositivo, protagonista? Se for, então tem que ser nomes muito parecidos, né? Nomes que, na verdade, que sustentem esse tipo de jogo dentro de campo, né? E mantém, inclusive, essa herança do que foi feito com os últimos técnicos, o Jorge Jesus, mesmo o técnico Domenech Torrent, ainda que não tenha dado certo, e também com o Rogério Ceni. Um jogo mais ofensivo, né? Se bem que o Ceni, em muitos momentos, não foi totalmente esse técnico. A equipe e os jogadores foram muito isso dentro de campo, menos o Ceni. Então, pensemos aqui então. Pensando nesse modelo, o Jorge Almiron está hoje desempregado, está livre no mercado. Aquele excelente técnico que trabalhou no Lanús e levou o Granate ao vice-campeonato da Libertadores, perdendo na final para o Grêmio. Está livre no mercado. Chegaria a custo zero praticamente ao Flamengo. Não colocaria problemas para trabalhar no Flamengo neste momento. Vamos pensar aqui, portanto, o Fernando Jubeiro, aquele que trabalhou muito tempo no Paraguai, um técnico que também ele tem muito entendimento da base. O Almiron também tem, no Lanús ele subiu muito garoto. Mas a gente está falando aqui do Jubeiro agora, que trabalhou naquela academia do Catar, de onde veio o Miguel Ángel Ramírez, que agora vai para o Inter. Então é um técnico que também sabe trabalhar categoria de base. E às vezes a gente vê no Flamengo alguns garotos ali muito bons, mas que quando entram parece que estão sentindo de uma maneira que talvez com o Jorge Jesus a gente não via sentindo tanto. Isso também passa pela transição que o técnico tem de fazer e que tem que ter qualidade, né, nessa transição para que o garoto da base não sofra quando for para a equipe principal. O Jubeiro é esse técnico que conseguiria fazer esse trabalho sem que os jogadores da base sentissem muito essa transição. Há o nome de um técnico fantástico, na minha opinião, na Europa, muito bom, né, que tem um contrato aí, no caso, até meados do ano, ou final do ano de 2022, mandaria para tirar nesse momento da sua equipe, que é o Paco Lopes do Levante. Para mim, um dos melhores treinadores em atividades hoje no futebol europeu. É o jogo propositivo, é o jogo para resolver, quando se chega no campo de ataque, é para resolver. Quando finaliza para fazer gol. É para fazer gol, para finalizar e fazer gol, não é para perder a oportunidade de gol. E ele treina muito isso. Treina demais. Assim como essas transições, mas transições que não precisam correr tanto para o campo de ataque, mas sobretudo para o campo de defesa, porque as suas equipes jogam sobretudo no setor de ataque, prioritariamente no último terço do campo. O Paco Lopes é um técnico muito, muito bom, um técnico que faz o Levante hoje ser uma das melhores equipes hoje no futebol espanhol,
quando você olha para o campo, talvez seja aquela que hoje esteja jogando o melhor futebol lá em La Liga. O Paco Lopes seria esse nome, portanto, para mudar muitas coisas aqui no Flamengo. Eu vou falar o nome de um técnico agora que pode ser um pouquinho complicado, porque por uma questão de cultura. Apenas por causa disso. Porque a gente tem uma cultura aqui de que, ao contrário do que acontece na Europa, a gente tem uma cultura de que o técnico ele tem que, por exemplo, ser o boleiro, tem que ser aquele cara que vai conversar com o jogador. O técnico, aquele cara, por exemplo, que fala aquilo que o jogador quer ouvir. O técnico que entende o jogador. Essas bobagens todas, né? Porque estão acabando com o futebol brasileiro, na verdade. Né? Então eu vou falar aqui o nome de um técnico que é muito sincero, muito numa necessidade de mudança, inclusive, do futebol brasileiro. Quando olhamos para a Europa, a gente vê as equipes com o treinador é de um outro país e chega jogadores de todos os lugares para ele treinar. E ele consegue treinar esses jogadores. Às vezes ele chega no país sequer ele fala a língua desse lugar. Sequer ele fala a língua. E a coisa acaba funcionando muito bem. Aqui no Brasil tem essa bobagem. Não, mas se o cara fala outra língua, já quebramos um pouco isso com a chegada de técnicos portugueses, né? Porque para alguns em Portugal se fala outra língua, né? Já quebramos isso com a chegada do espanhol, né? O nome que estava no Flamengo. O nome do técnico que eu vou indicar é o Bruno Genesio, que é um francês, que não fala português, mas que fala espanhol. E poderia chegar aqui no Flamengo. Então poderia ter esse problema, essa rejeição. É francês. O cara fala francês, fala espanhol também. Mas ainda que falasse só francês, está na hora de mudar isso. Você acha que o Gabigol, quando foi para a Europa, ele ficou esperando que o cara falasse em português com ele, minha gente? Não! E ele tinha que jogar bola. Ah, mas ele não jogou por causa disso. Não, não foi por isso que ele não jogou. Né? Então, é necessário pensar também um pouco além, né? E trazer um técnico que seja bom. O Bruno Genesio é um técnico fantástico, está livre no mercado. Ninguém fala no nome desse técnico, talvez porque ele seja francês. E para mim, estava no Beijing Guoan, lá da China, antes de sair do Lyon. Fez um trabalho fantástico no Lyon. E foi para o Beijing Guoan, que era a melhor equipe, o melhor futebol na China era jogado pela equipe do Beijing Guoan. Era um futebol realmente muito interessante. E lá na China, os caras falavam chinês e ele não falava chinês, naturalmente. E tinha gente de todo lugar, também tinha gente da África lá, e ele falava francês, e não tinha problema nenhum. Né? Então, o Bruno Genesio seria uma grande novidade aqui no futebol brasileiro, mas não seria somente por isso. É também por um entendimento do jogo, na minha opinião, muito diferente. A capacidade que ele tem de trabalhar com os alas, né? E com os zagueiros é uma coisa muito impressionante. Ele consegue fazer com que esses caras sejam muito construtores de jogo, né? Sem que a equipe sofra muito em contra-ataque. O Bruno Genesio hoje é um daqueles técnicos que fariam o Flamengo jogar muito bonito e com altíssima competitividade. Não gostou do Bruno Genesio? Vamos pensar aqui então. Vamos falar de um nome aqui que mudaria um pouco esse jogo. É uma exceção que eu estou abrindo, que é um técnico que tem capacidade, a meu ver, de fazer um jogo diferente e propositivo. Por isso que eu estou indicando ele aqui. Porque ele é um cara, por exemplo, do jogo misto, do modelo misto. É um português. Para mim, hoje é o técnico em destaque em Portugal. Para mim, hoje, em Portugal, é o melhor em atividade. Mas nem o Jorge Jesus é melhor que ele. Para mim, ninguém hoje em Portugal, atuando em Portugal, é melhor do que o Pepa, do Passos, de Ferreira. Mas de longe ele é o melhor. Não é pouco melhor, gente. É de longe. A equipe dele é uma equipe pequena, não sofre gol. O Passos de Ferreira tem uma defesa fantástica. E ainda assim, quando vai para o ataque, é aquele outro caso também de um time que sabe fazer gols, aproveitando as oportunidades. O Pepa poderia sim pintar no Flamengo, e eu acho que é um técnico que, olha, vai para trabalhar, na minha opinião, lá na Premier League em pouco tempo para ser um dos grandes técnicos do futebol mundial. É muito bom esse treinador, mas muito bom mesmo. Deixando de lado Vilas Boas da vida, Leonardo Jardim poderia vir um Leonardo Jardim, mas seria muito caro, aquela coisa absurda, e aí tem uma certa rejeição dele mesmo a trabalhar no Brasil, essa coisa toda. Com o Pepa, não. E o Pepa, para mim, hoje, ele consegue ser um técnico até melhor do que o Leonardo Jardim. Bom, então saindo um pouco agora da Europa, né, ainda ficando na Europa, para voltarmos, antes de sairmos da Europa, para voltarmos a um técnico ofensivo. Um técnico que tem o seu contrato até junho desse ano, até junho. Né? E esse técnico é muito interessante também, assim como o Pepa, ele tem contrato até junho. E ele é muito bom, há muito tempo faz um trabalho fantástico,
poderia vir aqui para o Brasil. Também é o caso de um técnico que não fala português. Nesse caso, eu não sei, não tenho informação, tentei procurar, não encontrei. Se ele fala, por exemplo, espanhol, trata-se do Francisco De Zerbi, técnico do Sassuolo, que precisa trabalhar aqui no futebol do Brasil também. Na minha opinião, lá na Itália, apenas o Gasperini consegue fazer um trabalho tão bom, nesse caso, um pouco melhor, inclusive, do que o De Zerbi do Sassuolo. Mas nem técnico de Nápoles, né, famosão, importante e tal, da Juve, ninguém. Para mim, depois do Gasperini, é o Francisco De Zerbi. Então, acho que é um técnico também que poderia pintar para... Por que não? O Flamengo é o clube, gente, que tem que anunciar também as coisas novas. O Flamengo tem que bancar também as coisas novas. Estamos falando de gente que entende demais de futebol. Muito. Ah, a Europa tá cara, tá complicado e tal. Então a gente falou aqui do nome do Fernando Jubeiro. Já falamos do Almirão. Vamos falar também, para terminar, de nome de um técnico que é muito interessante, né? Que poderia pintar no Flamengo, dois nomes na verdade. Um deles, né, é o Frank Dario Kudelka, hoje que é o treinador do News Old Boys. É um técnico extremamente ofensivo, que confecciona muito o jogador, prepara muito o jogador naquilo que ele tem de ruim para ele melhorar, faz muito treinamento específico para que o cara melhore. Seria um técnico também interessante para este Flamengo. E aí, pensando num técnico que poderia ser melhor do Ceni, que banca o jogo do Ceni, mas que é melhor que o Ceni, mas muito melhor que o Ceni, é o Juan Pablo Vojvoda. Se é para ser um técnico jovem, que traga o Juan Pablo Vojvoda, porque é um daqueles casos de técnico que ensinaria, se preciso fosse, o Rogério Ceni a fazer um jogo ofensivo e de qualidade. Então, meus amigos, são esses nomes aí. Acho que o Flamengo realmente precisa buscar um nome de um novo técnico imediatamente. Deixei os nomes das listas. Aí comentem no vídeo, né? O que vocês acham. Coloque nomes aí para nós analisarmos. Prometo a vocês que vou ler todos os comentários. E se eu achar alguma coisa curiosa, eu vou inclusive fazer um vídeo para comentar sobre os comentários de vocês. Combinado? Muito obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final.